Estamos de volta com o Radiola Paulo Leminski. 8 anos. Este é o tempo que Leminski levou para reunir os textos de Catatal. As páginas, 243 no total, foram escritas em locais diversos, como bares e um ambiente familiar. A publicação do primeiro livro de prosa de Leminski, sua obra mais emblemática, ocorre em 1975. Quando sai do forno, o livro deixa entre os leitores e críticos literários uma pergunta latente. Afinal, do que se trata o Catatal? O professor Cláudio de Almeida Mello, que estuda o Leminski, explica a complexidade da obra. O Catatal não tem uma história. O leitor comum ele espera ler um enredo. O Catatal parece que não tem um enredo. Tem muito menos do que um enredo, ele tem exatamente um não acontecer. O livro se resume a uma espera. Que flecha é aquela no calcanhar daquilo? Pela pena é persa, pela precisão do tiro um mestre. Ora, os mestres persas são sempre velhos. E mestre e velho só pode ser Artaxerxes, ou um irmão, ou um amigo, ou um discípulo, ou simplesmente alguém que passava e atirou por despautério no momento gaudério de distração. O personagem principal e narrador do romance é o René Descartes, que é o filósofo francês racionalista do século XVII. Então o Descartes estaria no romance, ele está numa natureza selvagem brasileira, e ele, como ele olha com um olhar europeu, ele não consegue enxergar, ele não consegue entender ou compreender a realidade dos trópicos. E como ele não consegue compreender, nós temos então um discurso caótico, e é por isso que a gente não entende. O que significa, portanto, uma paródia com o pensamento racionalista europeu, que quer dar conta de todas as realidades, mas não consegue entender a realidade latino-americana. O biografista de Leminski, Toninho Vaz, que apresentou o Catatal num capítulo à parte do livro O Bandido que Sabia Latim, comenta sobre a obra. Ele foi importante dentro de um contexto todo de vida do Leminski. Ele levou anos escrevendo o livro se tornou popular antes mesmo de ser escrito. Era uma experiência que ele alardeava como radical na linguagem. Era revestido o Catatal, desde a sua produção de 8 anos, de uma expectativa e de uma... inscrito assim, que estava como um produto de vanguarda. Para você ter uma ideia, mesmo o acadêmico Décio Pinhatari, ele considera a obra máxima de Paulo Leminski o Catatal. O Catatal é isso, o Catatal é um mergulho numa linguagem que parece nonsense, parece desprovida de sentido, porém basta um pouco de atenção e um pouco de cultura para perceber que ali tem uma narrativa bastante sustentável e bastante surpreendente, tanto porque pode deixá-la interessante para algumas pessoas, e o Décio Pinhatari é um crítico respeitado no Brasil, é a obra máxima de Paulo Leminski. Alguém parado é sempre suspeito. Suspeito de trazer como eu trago um susto preso no peito, um prazo, um prazer, um estrago, um de qualquer jeito, um sujeito a ser tragado pelo primeiro que passar. Parar dá azar. Marília Kubota, poeta, escritora e jornalista, utiliza Leminski em suas oficinas de produção literária. Ela explica a diversidade de formas na linguagem que está presente na obra do autor. Popular e erudita também tinha uma linguagem popular e erudita ao mesmo tempo, que era o diferencial do Leminski, que tinha essa linguagem. Na verdade, ele englobava, né? Ele tinha isso, ele englobava muitos universos, né? Popular, erudito, a canção popular, a haikai, quer dizer, várias formas, ele procurava abarcar vários universos. Né? Sobre a produção da tradicional poesia japonesa, o haikai, que constitui um volume significativo na obra leminskiana, Wilson Bueno conta um episódio curioso. Eu tenho muitas histórias com o Paulo. Ele me liga em janeiro de 1987. 2 horas da manhã, o Paulo me ligou. Bueno do céu. Fiz um haikai, olha, eu fui comprar cigarro e quando eu estava voltando do bar do cigarro, eu vi a garotada de bicicleta aqui do Pilarzinho, que passou, né?
e vi o primeiro vagalume. Olha o haikai que eu fiz. Entre os meninos de bicicleta, o primeiro vagalume de 1987. Ele estava de arrimar 87 com bicicleta. Ele era de uma história de uma modéstia, toda prova, vocês sabem, né? É de uma modéstia que, meu Deus do céu. Não é genial? Paulo, mais uma confirmação da sua genialidade. Pois é, se veja, eu estava lá, fui comprar cigarro, não para de falar, né? Só falava ele, era impressionante. Tinha que mandar ele falar, pare de falar, que agora eu quero falar. Entre os garotos de bicicleta, o primeiro vagalume de 1987. Um pequeno intervalo e o radiola Paulo Leminski volta já. Voltamos com o radiola Paulo Leminski. Moinho de versos, movido a vento em noites de boemia. Vai vir o dia em que tudo que eu diga seja poesia. Nem tudo era poesia, apesar do poeta que foi. Leminski atuou em várias áreas, como lembra Rosana Gonçalves, doutora em teoria literária. Leminski é um poeta, é um escritor. Na verdade, ele é classificado como um poeta multimídia, porque ele atuou em várias formas midiáticas. A atuação como jornalista fica fortemente marcada no jornal Nicolau, que agitou o mundo da cultura curitibana na década de 80, tendo seu auge precisamente nos anos 90. Criado pelo jornalista Wilson Bueno, passaram pelo jornal grandes poetas como João Cabral de Melo Neto e o próprio Leminski, que desempenhava o trabalho jornalístico na redação. Sobre o Nicolau, Wilson relata. Não tinha jeito, falei, mas como é que eu posso escapar aos outros colaboradores, mesmo os mediocrões aqui de Curitiba, assim, que não tinham talento nenhum, né? E eu não publicava. Mas era inevitável publicar o Leminski. Era assim, eu tinha publicado o Leminski nessa edição, o jornal era mensal. Então eu não poderia publicar na próxima. Eu dizia, Paulo, e ele era fantástico nesse aspecto. Ele dizia, não tem problema, na hora que der, você publica. Aí de repente ele me jogava na mão uma pérola. Eu dizia, mas Paulo, não tem jeito, você pare de me trazer coisa aqui. Eu dizia pra ele, pare de me trazer coisa aqui. E ele chegava, às vezes eu nem estava, ele deixava em cima da minha mesa, na TV. Quando a gente se encontrava nos bares de noite, falava, eu deixei um artigo lá em cima da tua mesa, você viu? Eu falei, não só vi, como vou ter que publicar, né, Paulo, porque tá uma brilhante. Bueno lembra que a edição do número 25 do jornal Nicolau foi inteiro dedicada a Leminski. Nós fizemos um número só dedicado a ele, exclusivamente a ele. E foi que daí publicamos o último artigo da vida dele. Que eu tinha pedido um artigo para ele sobre os holandeses. E aí ele fez um artigo e deixou em cima da máquina. Foi uma coisa comovente aqui. A intensidade com que vivia o poeta não era convencional, assim como foi o fim da sua vida. Leminski morre aos 44 anos, com um caso sério de cirrose, depois de algumas passagens pelo hospital, como relembra sua amiga Mônica Berg. Estava amarelo. Fome, eu lembro que eu fui na cozinha e peguei umas bananinhas, fiz uma banana amassada com aveia pra ele. E no dia seguinte uma amiga do Rubem entrou com tudo, assim, com o carro, na chácara onde a gente morava. Falou, o Paulo não tá legal, tá no Pacioli, na maternidade, o Paulo vive na maternidade, né? Um amigo nosso, o Cláudio Pacioli, que era o filho do dono do hospital, né? Então acho que por isso que levaram o Paulo pra lá. E ele não tava nada bem. Mesmo assim, eu lembro que ele ainda me pediu um cigarro, eu dei um cigarro escondido para ele na hora que ele passou com a maca. E aí depois ele foi fazer aquele exame do estômago, fazer uma endoscopia, a gente foi com ele até a endoscopia. E passamos a noite aquele dia no hospital. Aí quando foi de manhã, ele faleceu. Mônica comenta ainda sobre o velório. Ele foi velado no hospital, né? No primeiro momento. Aí todos os amigos compareceram. O pessoal tocou, foi o Ivo, né, do Blindagem, estava lá o Silvio Bach, todos os amigos. E tocaram, cantaram, vou fazer o quê, né? É muito estranho porque eles tiraram o bigode do Paulo. E não dava para imaginar o Paulo sem bigode. A Alice
fui eu que liguei para contar para ela que ele estava no hospital, que ninguém tinha coragem. Paulo, o problema dele sempre foi álcool, né? Ele bebia demais. E aí deu uma hemorragia interna. E essa hemorragia interna que levou ele aos 44 anos, né? Lembro que depois a gente foi para um bar, ironia, né? Um amigo morre de tanto beber, fica de bar depois. Adeus, coisas que nunca tive, dívidas externas, vaidades terrenas, lupa de detetive. Adeus. Adeus, plenitudes inesperadas, sustos, ímpetos, espetáculos. Adeus, adeus, que lá se vão meus ais. Um dia, quem sabe, sejam seus, como um dia foram dos meus pais. Adeus, mamãe, adeus, papai, adeus. Adeus, meus filhos, quem sabe um dia todos os filhos serão meus. Adeus, mundo cruel, fábula de papel, sopro de vento, torre de Babel. Adeus, coisas ao léu. Adeus. E vocês vejam o que ele deixou como herança. Tinha uma mala e dentro da mala um estilingue. Ele fez um poema, a herança. Não tinha conta bancária, não tinha cheque, não tinha cartão de crédito, nada das coisas. Foi um sábio, uma figura assim, dessa que aparece de 300 anos, que eu tive o privilégio de conhecer. Leminski. É ler o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Ler Leminski, ele é a vida. Leminski, ele é a vida. O Paulo é um poeta do seu tempo, é um poeta presente, é um poeta que fala muito perto de todo mundo. Ele é a vida. Ler o Paulo, ele é a vida. De uma maneira muito bonita, muito simples. Quem lê Leminski não lê essa literatura média que está graçando no país hoje em dia, de uma literatura acomodada. Vocês podem observar que a literatura está acomodada, a literatura brasileira não tem uma coisa de rebelião, de desestruturação, como o Catatal. Leminski, ela é uma poesia muito legal, muito saborosa, é descobrir a linguagem, acho que é descobrir a criatividade, é romper um pouco com esse automatismo que está em todos nós, né? A gente vive numa sociedade muito utilitarista, né? Tudo tem que ter um porquê, parece que reencontrar um pouco o prazer de viver. Ler Leminski é ler o homem contemporâneo, é ler o homem do nosso tempo, né? Que ao mesmo tempo é contraditório, ao mesmo tempo essa contradição ela até se revela em algumas certezas que são facilmente relativizadas. Caso alguma coisa me acontecer, informem a família. Foi assim que tinha que ser. Tinha que ser dor e dor esse processo de crescer. Tinha que vir dobrado esse medo de não ser. Tinha que ser mistério esse modo de desaparecer. Um poema, por exemplo. Caso alguma coisa me suceder, vai que seja um indício. Quem sabe ainda não acabei de escrever. Termina aqui o Radiola Literária Paulo Leminski. No próximo encontro você vai conhecer mais sobre a vida e obra de Mário Quintana. Este radiodocumentário foi realizado com a contribuição dos entrevistados Cláudio de Almeida Melo, Ivo Rodrigues, Laís Neman Santana, Marília Kubota, Mônica Berger, Rosana Gonçalves, Toninho Vaz e Wilson Bueno. Agradecimentos: Christian Ratier, na interpretação dos poemas, Eduardo Luiz Tomazini e Suelen Alessandra Yoshihara Dias, na produção de vinhetas. O Radiola Literária foi desenvolvido na disciplina Projeto Experimental em Jornalismo, produzido pelas acadêmicas Adriana Possan e Carolina Felício, sob orientação da professora mestre Ariane Carla Pereira. Universidade Estadual do Centro-Oeste, 2009.